Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesta sexta-feira, 23 de abril de 2021, esse dia aí que foi sorteado os grupos, né, da terceira fase da Copa do Brasil. Tem um vídeo especial para falar sobre o sorteio da terceira fase, então vou deixar aqui no card aqui e também no final do vídeo o link para vocês conferirem como foi o sorteio e os confrontos e também quem vai decidir o segundo jogo em casa, né? Porque agora, a partir da terceira fase da Copa do Brasil, serão jogos de ida e volta. Nesse vídeo aqui, o assunto vai ser Copa do Nordeste e campeonatos estaduais, né? Vou falar aí de campeonato goiano, campeonato catarinense, campeonato amazonense, campeonato paraense e a Copa do Nordeste. E já que eu tô aqui na Copa do Nordeste, vamos começar então falando sobre a Copa do Nordeste, que neste sábado vai conhecer os seus finalistas, hein? Um torneio paralelo aí entre equipes do Ceará e da Bahia vai definir os dois finalistas da Copa do Nordeste. Podemos ter aí um duelo baiano na decisão, podemos ter um duelo cearense, que aliás, esse duelo cearense vai ser um dos duelos da terceira fase da Copa do Brasil, hein? Ceará e Fortaleza vão se enfrentar pela Copa do Brasil. Ou também podemos ter novamente aí, na final, um duelo entre uma equipe do Ceará e uma equipe da Bahia. Então, só para situar vocês no jogo, ó, colocando aqui na tela, o Ceará vai entrar em campo às 16 horas para encarar o Vitória no Estádio Castelão, e o Estádio Castelão também vai ser palco da partida entre Fortaleza e Bahia, que vai ser disputada às 8h30 da noite. Portanto, os dois jogos das semifinais da Copa do Nordeste sendo realizados neste sábado no Estádio Castelão. Bom, agora vamos falar de Campeonato Paraense, né? Neste sábado vai acontecer aquele jogo da quinta rodada entre Paysandu e Tunaluso, o jogo que foi adiado por conta aí do incidente, né, que teve lá na Curuzu. O vendaval acabou tombando o placar eletrônico e isso fez com que a partida fosse adiada. O jogo vai acontecer neste sábado às 17 horas, lá na Curuzu, né? Dessa vez sem vendaval, sem nenhum problema. Esse é o jogo da quinta rodada, né? As duas equipes já estão classificadas e aí no meio de semana acontece a última rodada que vai definir os dois rebaixados e também as últimas equipes classificadas para a segunda fase. E olha só que coisa interessante, hein? Nesta quinta-feira, né? Quinta-feira que eu não gravei vídeo, tive uns problemas aqui com os equipamentos, não pude gravar o vídeo. O presidente da equipe do Carajás, o Lindomar de Jesus, ele tinha anunciado que a equipe iria desistir do Campeonato Paraense, né? Faltando aí uma rodada para terminar a competição. O time ainda tem chance de brigar por classificação, mas o Lindomar Jesus, na quinta-feira, anunciou uma entrevista coletiva, falou que ia abandonar o campeonato e que aí, nessa entrevista, falaria os motivos que o levaria a abandonar o campeonato. Porém, nessa sexta-feira, o mandatário desistiu de desistir do campeonato, né? Voltou atrás e disse que o Pica-Pau, né, como é conhecida a equipe, vai continuar disputando o Campeonato Paraense. Ele falou que o motivo que o levou de início a desistir do campeonato foi erros de arbitragem contra a equipe. De acordo com ele, haveria um complô na federação, né, paraense para tirar o Carajás da primeira divisão do campeonato estadual. O Carajás, que não está na zona de rebaixamento, está um ponto acima da zona de rebaixamento. Porém, o Lindomar aqui disse que havia um complô, né, na federação para tirar o time da primeira divisão. Aí ele falou assim que os motivos que o levou a repensar foi por conta aí de que patrocinadores e o próprio clube seriam prejudicados, né? Traria prejuízo aos contratos da equipe com patrocinadores. Por isso que ele desistiu então de sair do campeonato. E o Carajás soma 5 pontos, está 1 ponto acima da zona de rebaixamento, como eu falei. Porém, ainda tem chance de avançar como um dos melhores terceiros colocados. Para isso acontecer, ele precisa vencer o Castanhal na última rodada, fora de casa. Ele vencendo o Castanhal, ele acaba superando a equipe do Castanhal como uma das melhores terceiras colocadas. E aí avança para a segunda fase. Então tá aí, né, o Carajás, que ontem ia desistir do campeonato, mas hoje voltou atrás, segue aí no Campeonato Paraense aí com chances matemáticas de classificação para a próxima fase. Seguindo aqui com o vídeo, né, vamos falar agora do Campeonato Catarinense. O Campeonato Catarinense, né, na quarta-feira à noite, né, finalzinho já da noite, eu gravei um vídeo aí para comentar, né, para noticiar aí o rebaixamento do Criciúma. E isso já começou a ter consequências no seu quadro aí diretivo, né? O diretor de futebol, Valdecir Rampinelli, ele afirmou que não irá permanecer no cargo para a sequência do projeto no Criciúma. O dirigente se desculpou com os torcedores e também com o presidente Anselmo Freitas, com quem retornou ao clube. Inclusive o presidente do Criciúma deu uma entrevista, né? Se emocionou na entrevista ao falar aí do rebaixamento do Criciúma para a Série B do Campeonato Catarinense.
Inclusive, quando eu fiz o vídeo, né, na quarta-feira à noite, me perguntaram se era a primeira vez que o Criciúma era rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Catarinense. Alguns seguidores já responderam, né, lá na pergunta lá nos comentários, mas de fato foi a primeira vez que o Criciúma é rebaixado a nível estadual, né? O Criciúma a nível nacional tem aí alguns rebaixamentos, né, da Série A para a Série B, da Série B para a Série C, mas no Campeonato Estadual foi o primeiro rebaixamento do Criciúma para a segunda divisão. E já foram divulgados aí, eu vou colocar na tela, os jogos da fase de quartas de final, né? A quartas de final do Campeonato Catarinense. Todos os jogos de ida acontecem no domingo e todos os jogos de volta acontecem na quarta-feira. Eu vou passar para vocês então a tabela. No domingo nós teremos o Hercílio Luz jogando contra a Chapecoense, jogo às 4 da tarde. Às 7 da noite o Marcílio Dias joga contra o Juventus. O Joinville joga às 4 da tarde contra o Brusque e o Próspera vai jogar às 7 da noite contra o Avaí. Daí nas partidas de volta na quarta-feira, Chapecoense e Hercílio Luz às 9h30 da noite. O Juventus jogando contra o Marcílio Dias às 7 da noite. Também às 7 da noite o Brusque joga contra o Joinville no Augusto Bauer. E o Avaí joga às 8h30 da noite na próxima quarta-feira, dia 28, contra o Próspera. Jogo, então, 8h30 da noite lá na Ressacada. Esses são os jogos das quartas de final do Campeonato Catarinense. Outro campeonato que também está na sua quarta de final é o Campeonato Goiano, né? Eu fiquei devendo aqui as informações ontem sobre o Campeonato Goiano, o rebaixamento. Tivemos aí uma rodada bastante movimentada na quarta-feira, com surpresas, né? Aliás, a rodada foi na quinta-feira, né? Foi na quinta-feira à tarde, a última rodada da primeira fase do Campeonato Goiano. E tivemos aí surpresas, né? Vamos começar pelo Grupo A. Pelo Grupo A, o Crack empatou com o Itubiara em 2-2, resultado péssimo para as duas equipes. Isso porque, com o empate, o Crack deixa de se classificar. Se tivesse vencido, o Crack conseguiria avançar para a segunda fase, mas pelo menos escapou do rebaixamento, né? Coisa que não aconteceu com o Itubiara. O Itubiara precisava da vitória para rebaixar o Crack e talvez ainda seguir aí com chances de avançar para a segunda fase, né? Mas não foi o que aconteceu. O Itubiara acabou ficando só com apenas 6 pontos, uma vitória em 10 jogos e foi rebaixado. Nesse grupo também tivemos a vitória do Anápolis sobre o Grêmio Anápolis por 1-0 e o Atlético Goianiense bateu o Jataiense pelo placar de 2-1. O Atlético Goianiense terminou essa fase de classificação invicto com 28 pontos na primeira colocação. O Grêmio Anápolis foi o segundo com 17. O Anápolis, mesmo vencendo, ainda ficou na terceira colocação com 16 e o Jataiense quarto colocado com 8 pontos. No outro grupo, tivemos aí algumas surpresas, né? O Aparecidense retomou a primeira colocação, que era do Vila Nova, tomou a primeira colocação do Vila Nova, venceu o Goianésia por 1-0, resultado que tirou o Goianésia fora, né? O Goianésia que precisava aí pontuar, né? Precisava de uma vitória para passar para a segunda fase, que tiraria o Goiás fora, né? Se o Goianésia tivesse vencido. Então, o Aparecidense pegou a primeira colocação e o Goianésia ficou ali na quinta colocação com 11 pontos. O Goiás, como eu citei, perdeu para a equipe do Iporá. O Iporá, que brigava aí contra o rebaixamento, não apenas escapou do rebaixamento, como também se classificou como terceiro colocado do grupo, deixando o Goiás na quarta colocação. O Iporá fez 13 pontos e o Goiás 12. E o Jaraguá, mesmo vencendo o Vila Nova por 2-0, o Jaraguá acabou rebaixado para a segunda divisão, né? O Jaraguá dependia aí de um tropeço do Iporá, né? O Iporá que estava brigando ali contra o rebaixamento também. O Iporá venceu o Goiás e o Jaraguá acabou aí ficando com 10 pontos, né? Um pontinho atrás do Goianésia e acabou aí sendo rebaixado para a segunda divisão. O Goiás só classificou, né, por conta aí desse tropeço do Goianésia, porque se o Goianésia vence, é o Goiás que acabava ficando de fora. Jogos da próxima fase vão ser os jogos de ida acontecem no domingo e os jogos de volta no outro final de semana. Jogos de ida: o Goiás vai encarar o Atlético Goianiense, né? O jogo de ida às 16 horas de domingo na Serrinha. O Jataiense encara o Aparecidense, jogo às 3h30 da tarde de domingo. Também às 3h30 o Iporá vai encarar o Grêmio Anápolis e no domingo às 16 horas o Anápolis joga contra o Vila Nova. Esses são os jogos de ida das quartas de final do Campeonato Catarinense. Campeonato Goiano, melhor dizendo, Goiano. Jogo de volta, domingo, dia 2 de maio, aniversário de quem vos fala. O Atlético Goianiense recebe o Goiás no Antônio Ascioli, jogo às 16 horas. No sábado, no Aníbal Toledo, o Aparecidense encara o Jataiense, jogo também às 16 horas. Também às 4 da tarde de sábado, o Grêmio Anápolis jogará contra o Iporá. E às 16 horas de sábado também no Oba,
o Vila Nova vai encarar a equipe do Anápolis. Então esses são os jogos das quartas de final do campeonato goiano, né? E seguindo aqui para fechar, sobre aí campeonatos que estão em sua fase de quartas de final, vamos falar aí do campeonato amazonense, né? Que tá aí para conhecer então os seus semifinalistas, né? Os jogos de ida das quartas de final aconteceram neste meio de semana, eu vou passar o resultado para vocês. E aí também eu passo os jogos da volta. Bom, na última quarta-feira, conforme eu chego a noticiar aqui, o Manaus bateu o JC fora de casa por 2-0, abriu boa vantagem. O Clipper ficou no 0-0 com o Manaus. O São Raimundo perdeu em casa para o Amazonas, 2-1. E o mesmo aconteceu com o Penarol, perdeu em casa por 2-1 para o Princesa dos Solimões. Jogos de volta, segunda-feira o Manaus recebe o JC, jogo às 4h05 da tarde, horário quebradinho ali. No domingo, às 16 horas, o Nacional recebe o Clipper, né? Quem vencer avança. O Nacional, por ter melhor campanha, joga pelo empate. No sábado, às 4h05 da tarde, também outro horário quebradinho, o Amazonas encara o São Raimundo. O Amazonas aí pode perder por um gol de diferença por ter melhor campanha. E o mesmo acontece com o Princesa, que recebe o Penarol na terça-feira, dia 27, às 3h30 da tarde. Então esses são os jogos de volta das quartas de final do campeonato amazonense. Bom, pessoal, então essas as informações que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like. Se não está inscrito, aproveite para se inscrever no canal, porque nós temos vídeos aí diários todos os dias de segunda a domingo, por isso que são vídeos diários. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Até um próximo vídeo. Valeu!